Entre os anos 50 e 60, eu obtive os melhores resultados da minha carreira, com uma média de 29% ao ano, enquanto o índice Dow Jones estava limitado a cerca de 7%. O que me perguntaram foi: se você estivesse investindo uma quantia pequena de dinheiro hoje, qual abordagem usaria? Se estivesse começando novamente com um pequeno montante de dinheiro, eu usaria a abordagem que acredito estar utilizando agora: buscar negócios que considero estar sendo vendidos a um preço muito abaixo do seu valor intrínseco, com base no fluxo de caixa descontado que esses negócios podem gerar no futuro. Isso é algo que tem funcionado bem para mim e continuaria a ser o método de escolha. Contudo, se estivesse trabalhando com um montante menor de dinheiro, a diferença seria enorme. O universo de opções seria vasto, infinitamente mais amplo do que o universo de ideias que eu tenho à minha disposição hoje. Quando você tem um montante grande de capital para investir, o número de boas ideias de investimentos tende a diminuir, por conta da competição intensa. Mas, quando você tem uma quantia menor de dinheiro, é possível vasculhar o mercado em busca dessas oportunidades e até encontrar algumas empresas com potencial de retornos muito altos. Quando me refiro a menor montante de dinheiro, estou falando de uma quantia realmente pequena, onde o universo de empresas que você pode investir é muito maior. Quando comecei minha carreira de investimentos, eu estava trabalhando com uma quantidade minúscula de dinheiro. Eu vasculhava pilhas de relatórios, manuais de empresas, folheando página por página em busca de boas oportunidades. Fiz isso incansavelmente. Tive o privilégio de ter uma grande quantidade de tempo para dedicar a essa busca. Eu olhava os relatórios financeiros e até mesmo manuais da Moody's, um dos maiores provedores de informações financeiras da época. Lembro de ter olhado cerca de 20.000 páginas de relatórios da Moody's nos manuais industriais, de transporte, bancos e finanças. Eu fazia isso de forma manual e detalhada, revendo cada negócio com bastante cuidado. Hoje, claro, esse processo seria impossível de ser replicado em um mercado que envolve bilhões de dólares. A velocidade com que os negócios ocorrem e o tamanho do capital que está em jogo tornam esse tipo de abordagem quase impossível. Quando você tem centenas de milhões ou até bilhões de dólares competindo por oportunidades, o jogo muda. O mercado de hoje está muito mais saturado de competidores em busca das mesmas oportunidades, e as chances de encontrar algo que ainda não foi descoberto diminuem. Com isso veio uma mudança no meu estilo de investimentos. Quando comecei, estava buscando empresas subvalorizadas que tinham características óbvias de uma verdadeira pechincha. Quando um pequeno montante de capital está em jogo, você pode ser muito mais ousado em suas apostas. Podia investir em empresas com uma estratégia agressiva, acreditando que essas ações estavam sendo negociadas a um preço tão abaixo do seu valor real que não havia risco. E quando começamos com um capital tão pequeno, essas oportunidades estavam disponíveis em grande número. À medida que o capital aumentava, a situação mudava. O tamanho das empresas nas quais eu poderia investir começou a encolher e a concorrência por essas oportunidades cresceu imensamente. Era impossível continuar com essa estratégia de buscar ações baratas sem levar em consideração o valor a longo prazo das empresas, seus modelos de negócio e as vantagens competitivas que elas possuíam. No início, a ideia era buscar boas oportunidades de investimentos a partir do menor preço possível. Mas, com o tempo, o conceito de um negócio excelente passou a se tornar uma parte fundamental de nossa filosofia de investimentos. A transição para empresas com fundamentos excelentes, com vantagem competitiva e crescimento sustentável a longo prazo, tornou-se o foco. No entanto, mesmo nessa abordagem, os fundamentos de uma empresa precisam ser robustos. A identificação de um negócio com fundamentos sólidos e uma perspectiva de crescimento estável para o futuro se torna ainda mais importante à medida que o tamanho do capital aumenta. Falando sobre o passado, lembro de quando entrei no mercado de investimentos, quando conheci Ben Graham. Foi em 1951, logo após os anos 50. Mas os melhores resultados de fato vieram após o final de 1950 até o começo dos anos 60, quando obtivemos uma média de retornos de 50% ao ano.
E, surpreendentemente, esses retornos foram 37 pontos percentuais melhores que o Dow, anualmente durante esse período. Isso foi antes de qualquer notoriedade ou reconhecimento significativo. Foi um período de muito aprendizado, onde o capital disponível para investimento era muito pequeno, mas as oportunidades, ao meu ver, eram abundantes. Nessa época, eu passava tempo analisando todas as oportunidades que surgiam. Como eu disse, eu vasculhava centenas de páginas, manuais, relatórios financeiros. Meu método era bastante simples e até um pouco primitivo comparado aos padrões modernos. Eu dedicava meu tempo a buscar esses negócios que estavam, aos meus olhos, ridiculamente baratos. A oportunidade de comprar uma ação com tanto desconto era quase surreal. O desafio era que eu estava trabalhando com quantias muito pequenas. Então, cada investimento que fazia era fundamentalmente mais um aprendizado do que uma grande jogada financeira. À medida que o tempo passou e o dinheiro disponível para investir aumentou, o cenário começou a mudar. O universo de empresas com as quais eu estava trabalhando diminuiu significativamente à medida que o capital crescia. Mas isso também se refletiu na natureza das minhas decisões de investimentos. O número de ideias possíveis que poderiam ser exploradas diminuiu à medida que a competição se intensificava. Hoje, vejo as coisas de maneira diferente. Quando você tem uma quantia pequena de dinheiro, o mercado é muito mais favorável para encontrar boas oportunidades. Isso se deve ao fato de que o capital pequeno não está competindo com outras grandes entidades no mercado. E se você tem um grande desejo de aprender e estudar os negócios nos quais está investindo, essa estratégia pode ser muito eficaz. Eu sei que muitas pessoas se perguntam se é possível replicar meu sucesso de forma rápida. Na verdade, muitos tentam começar com grandes montantes de dinheiro, mas, como mencionei anteriormente, à medida que o capital aumenta, os retornos esperados tendem a cair de forma exponencial. O caminho mais fácil parece ser para muitos envolver-se em outras áreas como fundos de hedge ou outros esquemas financeiros que não exigem a mesma análise rigorosa e detalhada. Como mencionei, à medida que o capital aumenta, os retornos esperados começam a cair dramaticamente. Isso acontece porque, quando você lida com bilhões de dólares, o número de boas oportunidades de investimento diminui. Há mais competição por cada oportunidade e as empresas com um potencial de crescimento se tornam mais difíceis de encontrar. No início, quando o capital era pequeno, as oportunidades estavam em todos os lugares. Era quase uma questão de olhar atentamente e escolher o que parecia ser o mais vantajoso, muitas vezes sem pensar muito sobre a competitividade da indústria ou sobre o futuro econômico do negócio. A dinâmica muda quando o capital se torna maior, porque as opções diminuem e a competição por essas opções aumenta exponencialmente. Quando você começa com muito pouco, o cenário é muito mais simples. Você pode investir em empresas que são basicamente subvalorizadas, que possuem fundamentos fracos, mas que, ao mesmo tempo, oferecem oportunidades muito grandes no curto prazo. Era o tipo de negócio que eu procurava nos primeiros anos. Com pouco dinheiro, um retorno grande se torna uma possibilidade muito real. Então, minha estratégia era sempre procurar ações com grandes descontos, quase inacreditáveis. À medida que o dinheiro aumentava, isso mudava. É claro que, ao longo dos anos, a forma de investir também foi evoluindo. No passado, eu buscava ações que estavam sendo negociadas a preços muito baixos em relação ao seu valor real. Isso funcionava muito bem quando eu tinha um capital pequeno, porque o risco era relativamente baixo e as recompensas podiam ser altíssimas. Eu estava muito focado em encontrar essas pechinchas, esses descontos, e geralmente comprava as ações e as mantinha por um tempo mais curto, até que a valorização do preço ocorresse. Com o tempo, quando o meu capital cresceu, a estratégia precisou ser ajustada. Eu comecei a buscar empresas que, além de estarem subvalorizadas, tivessem vantagens competitivas duráveis e que estivessem bem posicionadas para um crescimento a longo prazo. Em vez de vender rapidamente as ações, passei a procurar empresas que poderiam gerar fluxo de caixa constante por muitos anos. Se você está começando com uma pequena quantia de dinheiro,
Eu realmente acho que é possível obter retornos significativos. O mercado oferece muitas oportunidades para quem está disposto a aprender e se dedicar. Pode ser mais difícil encontrar essas oportunidades à medida que o capital aumenta, mas é possível. O que você precisa é de um bom conhecimento sobre o que está fazendo, uma dedicação genuína para estudar os negócios nos quais está investindo e, claro, paciência. Se você está disposto a investir tempo para estudar as empresas, a economia, as vantagens competitivas e tudo o que envolve uma boa análise financeira, o retorno pode ser excelente. Eu também gostaria de frisar o quanto a paciência é importante no processo. Na época em que comecei, quando eu tinha apenas 10 mil ou 15 mil dólares para investir, as ações estavam incrivelmente baratas e muitas delas representavam oportunidades que exigiam paciência. Eu investia em empresas que estavam sendo negociadas a preços irrealmente baixos, mas não queria simplesmente vender a ação rapidamente. Eu queria entender o negócio, ver o potencial de crescimento e só vender quando a empresa atingisse seu verdadeiro valor. Isso foi o que me deu o sucesso nos primeiros anos. E essa mesma paciência é a chave para obter sucesso mesmo quando se trabalha com um capital maior. Quando você começa a investir com pequenas quantias, é mais fácil manter o foco em uma estratégia de longo prazo. Não há a pressão de precisar ver retornos rápidos, e é possível se concentrar mais em aprender sobre o negócio e sobre o mercado de maneira profunda. Quando se trabalha com bilhões de dólares, a dinâmica muda. A pressão por resultados rápidos se torna muito maior, e os investidores começam a focar mais nas mudanças de curto prazo. Isso pode ser bom para alguns, mas para mim, o verdadeiro sucesso vem de ter paciência e manter uma visão de longo prazo. Eu lembro também de como as coisas eram diferentes quando eu comecei. Eu me dedicava inteiramente ao estudo das empresas. Eu lia relatórios, estudava a economia e falava com as pessoas que podiam me ajudar a entender melhor os negócios. Eu sabia que, para ser bem-sucedido, precisava saber o máximo possível sobre tudo o que estava acontecendo no mercado. Isso me deu uma vantagem na época porque a maioria das pessoas não estava disposta a investir tanto tempo em aprender sobre o mercado. Hoje em dia, embora as ferramentas e a informação estejam muito mais acessíveis, as pessoas muitas vezes não têm a paciência ou a disciplina para fazer o trabalho necessário. Isso ainda me dá uma vantagem, e acredito que é o que separa os bons investidores dos medíocres. Claro, como Charlie sempre diz, as pessoas têm uma visão distorcida do que é o mercado de ações. Elas acham que podem ficar ricas da noite para o dia, mas isso raramente acontece. Na verdade, a maior parte do dinheiro em Wall Street foi feito não por grandes performances de investimento, mas por grandes promoções. A mídia muitas vezes coloca o foco na especulação e em resultados rápidos, criando uma falsa impressão de que é fácil ganhar dinheiro investindo em ações. Mas a realidade é que as melhores oportunidades vêm quando você tem paciência e quando está disposto a fazer um trabalho árduo de pesquisa. No entanto, muitas pessoas preferem seguir o caminho mais fácil. Elas se envolvem com hedge funds, especulação e estratégias que não exigem o mesmo nível de análise profunda. E claro, muitas vezes elas falham. Eu recebo muitas ligações de amigos que não sabem nada sobre investimentos, mas querem lançar seus próprios fundos. Um deles, por exemplo, falou sobre começar um fundo de hedge fund com 125 milhões de dólares e estava considerando investir 10 milhões. Isso me surpreende, porque, honestamente, olhando para o histórico dele, ele provavelmente deveria estar cortando grama, não gerenciando milhões de dólares. E, no entanto, ele pode conseguir levantar esse dinheiro e talvez até ter algum sucesso, mas isso é muito mais uma questão de sorte do que de competência.